Uma das coisas que meu avô costumava fazer eram tabuleiros de xadrez decorativos, e eu tive a sorte de conseguir um antes que todos acabassem. Nunca fiz um para mim mesmo e sempre imaginei que um dia eu acabaria fazendo. Outra coisa que ele fazia eram tabuleiros de gamão. Eu sempre fiquei impressionado com a precisão necessária para fazer uma coisa dessas e bastante intimidado para tentar fazer por conta própria. Até agora, mas agora eu vou tentar. Eu criei um projeto para uma caixa de jogo de xadrez que tem uma gavetinha para as peças, algumas pegadas laterais para facilitar o transporte e algumas bordas decorativas, frisos e acabamentos. Mas o mais legal é que o próprio tabuleiro de xadrez pode ser levantado e virado para revelar um tabuleiro de gamão. Assim, você pode jogar qualquer jogo. Ok, essa deve ser a construção mais difícil que já fiz, mas estou pronto para o desafio. Vamos ver como fazer isso. Primeiro, queria escolher algumas espécies de madeira que contrastassem entre si. Peguei um pouco de bordo rajado guardado há muito tempo e encontrei um grande pedaço de nogueira preta que deve servir bem. Essas duas madeiras costumam ser escolhidas juntas por causa de como são diferentes visualmente. É um contraste bem marcante. É como quando eu coloco as bananas que acabei de comprar ao lado das bananas que comprei há uma semana e nunca cheguei a comer. Eu deixei uma das bordas das peças reta, passando elas algumas vezes na desempenadeira, e aí pude ajustar a guia para 1/4 de polegada, levantar a lâmina e fatiar essas peças em tiras longas. E depois de lutar com alguns nós, imperfeições e rachaduras, finalmente encontrei várias tiras de bordo e nogueira que vão ser perfeitas. Depois, abaixei a lâmina e cortei as tiras para o tabuleiro de xadrez nas larguras finais. Depois disso, organizei todas no banco e colei as emendas com fita adesiva. Agora, com tudo isso preso junto, virei o conjunto e pude passar uma linha de cola nas bordas. E depois que colei todas as peças, coloquei tudo cuidadosamente nos grampos, apertei bem e deixei secar. Depois, quando secou, pude tirar todos os grampos. E então levar para a serra de bancada, onde pude acertar uma das bordas. E depois disso, pude cortá-lo novamente em tiras. Agora eu podia espalhar e virar uma de cada vez, de ponta a ponta, para montar o tabuleiro de xadrez. Alinhei cada pequena interseção e prendi com fita adesiva, fazendo isso por toda a extensão. Depois, era só uma questão de colar tudo de novo e colocar de volta nos grampos. Depois de um tempo, tirei da prensa. E depois dei uma boa lixada. Por fim, pude aparar um dos lados e depois deixá-lo perfeitamente quadrado na serra de bancada. Depois, deixei de lado e comecei a trabalhar no tabuleiro de gamão. Primeiro, contei quantas vezes perdi minha trena na oficina e coloquei esse número no medidor digital de ângulo. Ajustei minha serra de esquadria para esse mesmo ângulo e então cortei essa peça para que ficasse igual. Em seguida, colei um bloco de parada em ângulo reto com cola instantânea. Em seguida, usando esse mesmo ângulo, fiz mais alguns cortes em pedaços de sobra para poder fazer outra peça com esse ângulo cortado nela. Depois, montei os gabaritos no trenó de corte transversal para cortar todos os triângulos do tabuleiro de gamão. Veja como funciona. Primeiro, começo com um pedaço quadrado de madeira e coloco no primeiro gabarito. Isso corta o lado direito do triângulo. Depois eu movo e coloco no segundo gabarito. Isso corta o lado esquerdo. Por fim, eu coloco aqui em cima e posso aparar no comprimento. E aqui está o que sobrou. Dá uma olhada. Ângulo perfeito. Vira ao contrário.
Ângulo perfeito. A base deve ter exatamente 1 1/8 polegada de largura. E perfeito. Certo, agora preciso cortar um monte dessas peças para poder fazer vários triângulos. Depois de cortar todas, eu precisava descobrir a melhor maneira de colá-las. E para isso pensei, por que não arriscar colar elas direto na minha bancada? Seria hilário, né? Então foi isso que eu fiz? Eu fiz esse gabarito de fixação em ângulo reto e alinhei todos os triângulos de um quadrante ao tabuleiro de gamão. Depois que ficou perfeito, eu prendi tudo com fita, virei ao contrário e passei cola em todas as emendas. Em seguida, coloquei no gabarito novamente. Apertei bem ali dentro e coloquei alguns pesos para que não entortasse para cima. Depois de cerca de 1 milhão de anos, terminei os 4 quadrantes assim. Depois, colei as metades do tabuleiro de gamão. São só 2 quadrantes e um espaçador de nogueira central. Eu prendi com fita, colei as emendas e depois apertei com os calços para mantê-las planas. Depois, colei uma borda reta para poder aparar o excesso do espaçador de nogueira. A última coisa a ser colocada na tábua foi a barra central. Eu estava avaliando minhas opções de qual espécie usar e quando vi essa peça, percebi que definitivamente era a escolha certa. Sempre que uso essa espécie de madeira, ela sempre acaba ficando incrível. No entanto, eu não faço ideia de que espécie é essa. Agora, com os 2 tabuleiros prontos, é hora de juntá-los e potencialmente estragar todo o meu progresso até agora. Eu espalhei uma quantidade bem generosa de cola no tabuleiro de xadrez e depois de nivelar tudo, coloquei o tabuleiro de gamão por cima e então levei para o banco. A partir daí, alinhei tudo perfeitamente e depois pressionei com alguns grampos para deixar bem plano. Para ocultar as bordas do tabuleiro, optei por um acabamento decorativo. Cortei várias tiras finas e depois as empilhei para formar um padrão bem interessante assim. Passei bastante cola nas tiras e depois fiz várias pequenas laminações. Depois de empilhar cada uma direitinho, coloquei tudo nos grampos e apertei bem entre 2 tábuas até secar. E quando estavam secas, pude soltar os grampos e separar as peças umas das outras. Nesse ponto, elas ainda estavam bem ásperas, então precisavam ser acertadas lá na serra de bancada. Aparo as bordas enquanto faço mais um cacho loiro para minha fantasia de Dolly Parton. Depois, usei o acessório de esquadria no trenó de corte para cortar os ângulos dos cantos dos acabamentos. E depois que consegui encaixá-los direitinho ao redor de todo o tabuleiro do jogo, pude prender as juntas com fita, passar um pouco de cola e então envolver e fixar tudo no lugar. Depois que secou, pude cortar o excesso e lixar tudo até ficar bem liso. Posso deixar o tabuleiro de lado e começar a trabalhar na caixa. Você nunca vai adivinhar quanto eu paguei por esse tabuleiro ou por que eu consegui ele tão barato. Cortei tudo na serra de meia esquadria em 4 seções e depois usei o desengrossador até atingir 3/4 de polegada de espessura. Aqui poderia cortar nas dimensões finais, mas na frente retirei uma seção central e cortei a abertura da gaveta com a serra de meia esquadria. E como eu fiz desse jeito, quando eu juntar tudo de novo, a emenda deve desaparecer no veio da madeira. Agora, quando isso estava colado, eu pensei que ficaria legal se eu contornasse a abertura da gaveta com uma linha fina de filete de bordo. Estou curioso para ver como isso vai ficar quando tudo estiver pronto. Depois, utilizei uma fresa Roman Ogier para decorar a borda superior das laterais da caixa do jogo. Consegui fazer cortes em ângulo na serra de bancada. Depois disso, colei as juntas com fita, passei cola e só dobrei e uni as extremidades. Depois que deixei tudo alinhado, pude envolver algumas cintas de banda ao redor e apertar até secar. Usei uma fresa de rebaixo na tupia de mesa para fazer um encaixe para o painel inferior. Comecei com um corte raso e depois fui aumentando gradualmente a profundidade até chegar a meia polegada. Mas como a fresa da tupia é redonda, naturalmente ela não conseguiu alcançar os cantos.
Então, tive que usar alguns formões para deixar esses cantos retos. Então, nesse ponto, comecei a perceber o quão sofisticada essa caixa de jogos estava ficando, e eu realmente não queria que ela fosse algo tão bonito a ponto de eu nunca querer usá-la. Eu precisava adicionar alguns aspectos feios a ela. Por esse motivo, decidi que seria melhor fazer o fundo de Oriented Strand Board. Entendi, só estou brincando com você. Eu só queria ver quantas pessoas eu conseguiria fazer gritar para a tela em um acesso de raiva. Você vai ter que me contar nos comentários como eu me saí. De qualquer forma, eu também fiz o painel inferior de nogueira preta e depois colei e prendi ele no lugar com grampos. Depois, colei os suportes que seguram o tabuleiro na altura certa. E então eu pude usar meu gabarito de espigas para reforçar os cantos chanfrados da caixa. Basicamente, esse gabarito segura a caixa a 45 graus para que eu possa fazer um corte nos cantos. Depois eu faço uma tira fina de bordo, que tem exatamente a mesma espessura da lâmina da serra de bancada, e corto ela em pequenos triângulos. Os triângulos são colados nas curvas depois de secos, aparados e lixados até ficarem lisos. Isso vai ajudar a evitar que os cantos se soltem. Além disso, eles ficam bem legais também. Agora posso usar meu gabarito tipo caixa para as laterais da gaveta. É um dos meus favoritos que já fiz. Ele corta dedos, que se encaixam em outra peça, formando uma junção forte e decorativa. Há um molde atrás do gabarito com entalhes usados como referência para a lingueta de indexação. Eu sigo fazendo os cortes, deslizando o carro sempre. Quando não consigo mais mover, levanto e coloco no próximo entalhe. Após cortar toda a largura da peça, posso retirá-las do gabarito e testar o encaixe. E o que eu tenho é uma junta bem justa e precisa. Depois que eu cortar todas as 4 peças, posso colá-las e colocá-las nos grampos para secar. Depois disso, adicionei o fundo usando o mesmo método que usei antes, e então pude instalar as corrediças da gaveta. E para deixar ainda mais sofisticado, fiz questão de adicionar um dos velhos parafusos de fenda do meu avô. Após instalar a gaveta na caixa de jogos, centralizei sua frente na abertura usando cartas de baralho como espaçadores e a fixei por dentro. Precisamos de um puxador para a gaveta. Já fiz exatamente esse mesmo puxador de gaveta para vários outros móveis que projetei, e vou fazê-lo novamente para este aqui. Basicamente começo usando uma fresa côncava na tupia, e faço o corte na parte onde seus dedos vão segurar. Depois, colo o stencil na frente usando um pouco de adesivo spray, e então dou forma a ele na lixadeira de cinta e arredondo as bordas para deixar tudo suave e agradável ao toque. Por fim, centralizo e colo no lugar. Moleza. Quero mover essa peça facilmente, então pensei em colocar um pegador para os dedos nas laterais. Fiquei indeciso entre vários designs diferentes para isso, mas acabei escolhendo este porque gostei de como ele parece uma alça com fivelas. Eu queria colocar alguns plugs para dar um toque de cor, mas não consegui encontrar meu conjunto de cortadores de plugs, então tive que usar meu laser para fazê-los. Depois, coloquei uma gota de cola nos buracos e encaixei um plug em cada um. Por fim, cada um foi centralizado e fixado nas laterais da caixa. Agora, para o interior da gaveta, eu queria criar alguns organizadores. Então, eu fiz essas 2 bandejinhas para guardar as peças de damas, que serão usadas ao jogar gamão ou damas. Também queria colocar divisores na gaveta para que as peças de xadrez não rolem quando estiverem lá. Uma dessas áreas pode servir como seção para rolar dados no gamão. Então, numa tentativa de ganhar mais um ponto de elegância, decidi flocar o interior da gaveta. Basicamente, é aqui que você espalha um adesivo especial sobre a superfície e depois sopra uma nuvem de pequenas fibras que grudam nele. Depois de seco, isso cria uma superfície macia, aveludada e acolchoada. Depois de passar a cola, usei o aplicador de flocagem e soprei todas as superfícies para garantir uma boa cobertura. Pela minha experiência, você precisa exagerar e colocar bem mais do que ele suporta. É basicamente o que faço em todo jantar de ação de graças.
Após cerca de um dia secando e curando, posso recolher o flock que não caiu na gaveta e retirar as fibras soltas, que não aderiram à cola. Eu só dou algumas batidinhas de leve no fundo e a maior parte cai como uma chuva. Depois, usando meu compressor de ar, eu borrifo um jato bem leve de ar nas seções da gaveta para remover qualquer excesso que não conseguiu ser colado. Por fim, a fita é removida e a gaveta está pronta. Tudo é bem lixado até a lixa 220. E então é hora do acabamento. Para isso, decidi usar a cera Benuba da Bumbleshoots. É uma mistura de cera de carnaúba e óleos naturais. Ela foi desenvolvida para realçar o melhor da madeira enquanto oferece uma proteção duradoura ao mesmo tempo. O óleo penetra na madeira realçando as cores ricas e a cera basicamente sela tudo isso. Com o tempo, a camada superficial vai endurecer, o que prolonga a durabilidade. Quanto à aplicação, é super fácil. Eu só uso pedaços das roupas do meu vizinho que ele colocou no varal e aplico o acabamento na superfície. Após algumas horas, quando o óleo penetrar, posso remover o excesso. Então, no dia seguinte, eu posso polir o acabamento encerado e ele fica tão liso quanto o vidro. É um ótimo acabamento. Por fim, era só montar tudo de novo e colocar a gaveta no lugar. O tabuleiro é recolocado no topo e as peças de damas nas bandejinhas. Elas têm o tamanho ideal para guardar todas as peças sem apertar. E com isso, está pronto. Dá só uma olhada nisso. Eu adoro esse detalhe de listras ao redor da gaveta. E essas travas também ficaram muito legais. As pegadas funcionam perfeitamente também. São fáceis de usar e facilitam mover a caixa do jogo. O acabamento decorativo ao redor do tabuleiro ficou muito bonito e deu o toque certo de interesse. O nogueira preta e o bordo rajado do tabuleiro de xadrez combinaram e ficaram lindos, cheios de personalidade. E a gaveta flocada com os suportes para damas e as áreas divididas para guardar as peças de xadrez adiciona um nível extra de sofisticação. Mas o melhor desse peça é que o tabuleiro pode ser virado, assim você pode aproveitar para jogar xadrez ou gamão. E falando nisso, cara, ficou simplesmente incrível. A precisão dos triângulos chama a atenção e os detalhes em nogueira, padauque e wengue, contrastando com o bordo encaracolado, realmente fazem tudo se destacar. Fico muito feliz por ter escolhido essa combinação de madeiras. No geral, estou realmente empolgado com o resultado desse projeto. Com certeza foi um desafio, mas no final, acho que consegui fazer uma peça realmente impressionante. Se você acha que gostaria de fazer esse projeto por conta própria, vou disponibilizar instruções detalhadas passo a passo no meu site para compra. Elas são super baratas. Por apenas R$ 5,00 você pode adquirir um ótimo conjunto de planos e ainda apoiar o meu canal ao mesmo tempo. Então dá uma olhada lá em fishershoponline.com. Se esse foi seu primeiro vídeo meu, obrigado por assistir, espero que tenha gostado. Eu tenho muitos outros vídeos no canal que tenho certeza que você vai gostar tanto quanto, além de muitos outros que ainda virão. Então clica no botão de se inscrever se ainda não fez isso, assim você não perde nenhum dos meus projetos futuros. Se ainda não fez, curta o vídeo e comente aqui embaixo. Isso ajuda muito o vídeo a ter um bom desempenho. E se você realmente gostou, considere compartilhar com um amigo. Isso me ajudaria ainda mais. Bom, é isso por hoje. Fique ligado para os erros de gravação e, até a próxima, se cuide e a gente se vê depois. Meu Deus, isso tudo eu nem sequer gravei. Meu Deus, eu sou péssimo nisso. Tudo bem, eu gravei tudo. Agora eu tenho que descolar e colar de novo para te mostrar que eu gravei. Idiota! Droga. Eu coloquei isso de cabeça para baixo. Quer saber? Acabei de terminar de cortar esse tabuleiro de xadrez e acho que preciso começar de novo porque não usei o bloco de empurrar microjig, esse aqui, que apoia as peças dos dois lados. E quando eu não estava usando, estava queimando todas essas tiras, o que criou um vão, então elas não se encaixam perfeitamente, dá para ver esse vão. E aí eu passei a usar aqui e dá para ver que essas se encaixam perfeitamente. Além disso, não tem nenhuma queima, então
Isso é ruim. Preciso descartar e recomeçar. Ah, ainda está gravando. Droga! Estou cortando esses pedaços bem pequenos e o último que cortei escorregou entre a placa de garganta e caiu no fundo da serra. Eu consigo ver. Então vou tentar pegar com uma fita adesiva porque não conheço outra maneira de chegar lá embaixo para pegar. Então espero que grude nessa fita adesiva. Não consigo ver direito. Isso funciona? Funcionou! Incrível!